Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar do FGA 11, né? Lançou aí o relatório gerencial. Mas antes, bora conversar um pouco aqui sobre o setor sucroalcooleiro. Tem essa notícia no exame, né? Vamos conversar um pouco sobre ela, depois a gente faz lá o estudo do relatório gerencial. Antes, claro, se inscreve no canal. A gente tá aí quase batendo 10.500 inscritos, né? Tudo graças a vocês. Então, muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, para não perder nenhum vídeo de Fiago, beleza? Cotação do agro paulista cresce ali 8,9% no primeiro semestre e segundo a balança comercial de São Paulo, né? O complexo sucroalcooleiro lidera embarques no período com participação de 37%. As exportações do agronegócio paulista registraram alta anual de 8,9% no primeiro semestre de 2024, alcançando aí 14 bilhões de reais, muita coisa, né? De dólares, perdão. As importações cresceram 7,3% no período, totalizando aí 2,78 bilhões de dólares. De acordo com o estudo, a participação das exportações do agronegócio no total do estado no acumulado de janeiro e junho de 2024 foi de 42,2%, enquanto a participação de importações setoriais foi de 7,7%. Por outro lado, na análise de resultados de junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, houve uma redução de 16,2% nos embarques do agronegócio paulista, impactados pela queda de 26% das vendas de soja em grãos, acompanhado pelo recuo de 36% de açúcar e 18% na carne bovina. Em contrapartida, houve um aumento dos valores do suco de laranja, 55%, café verde, 45%, celulose, 104%. Vemos mais uma vez o agro sendo o principal indutor de desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Um estado super relevante, né? Os dados, para além dos superávites da balança de crescimento do PIB paulista, vem destacando o agronegócio como um grande transformador da realidade nas cidades do interior de São Paulo, diz Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O complexo sucroalcooleiro lidera no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2024, o complexo sucroalcooleiro liderou as exportações com participação de 37%, atingindo aí 5 bilhões de dólares. O setor registrou um crescimento significativo de 35% em relação ao mesmo período de 2023, sendo que 91,1% desse valor provém de açúcar e 8,9% de etanol. Para Bruno Vanderlei, Head Research da Data Agro, super importante, né? O bom ritmo das exportações no segundo semestre deste ano deve continuar, ainda que haja riscos de uma menor safra de cana por causa de possíveis impactos na estiagem. As exportações de açúcar deverão permanecer aquecidas no restante do ano, à medida que as usinas continuarão maximizando o mix para a produção de açúcar, frente a um aumento de preço no mercado internacional. Vale lembrar que o preço do açúcar bruto para exportação em reais já subiu 22% desde o início do ano, fruto também de uma valorização em dólar. E por que a gente está falando isso? Porque o FGAA, como todo mundo sabe, né, tem ali um grande foco no setor sucro-alcooleiro, tá bom? Então, bora falar um pouco sobre ele. Nova missão de um CRA de 30 milhões de reais assinada em processo de registro, contínua evolução do pipeline, aumento de reservas de dividendos, manutenção do perfil de risco conservador dos ativos de rating público, totalizando 40% da carteira alocada, 128 com rating, né? Então, eles ali se declaram ali um pouco mais na retranca, né? Um pouco mais defensiva. Distribuição de 10 centavos por cota correspondente à rentabilidade líquida de 1,04% no mês, ou 173% do CDI de rendimento tributável equivalente, muita coisa, né? Que é o que a gente chama de gross up, mas eu tô gostando que alguns fiagos já estão trazendo ali rendimento tributável equivalente, né? Melhor que gross up. Cotas negociadas no mercado secundário, com desconto médio de 11%, né? Então um bom desconto e um volume médio super tranquilo de mais de R$ 1 milhão, tá bom? Aqui eles falam, né, que o agro é contracíclico e, portanto, o fundo pode ser um porto seguro para a volatilidade de outros mercados. Concordo, né, gente? Você tem ali vários tipos de ativos diferentes, né? Porque diversificar não é só você pegar ali e colocar 10 fundos de logística na sua carteira e aí isso aí está diversificado. Não, não tá nada diversificado, tá péssimo, né? Diversificar, você colocar ali Fiagro, Finfra, FIIs, coloca dólar, coloca renda fixa, isso é diversificar essa carteira, beleza? Taxa de administração 1,15% e taxa de performance 10% que é CDI, 100% CDI. Isso aqui é um ponto negativo do fundo, tá? Então o primeiro ponto negativo dele aí é a taxa. Aqui ele investe em CRA, né? Enfim, os ativos ali normalmente dos fiagros. Rentabilidade mensal de 1,04%, com 50 mil cotistas, já com uma base interessante, com profundidade, 2,64 de duration. Lembrando que duration não é vencimento, né? Duration é o tempo que você vai demorar para receber o seu investimento, o que é curtinho, mas tem outros menores aí nos fiagros, né? 40% com rating,
Ah, o que não tem rating é necessariamente ruim. Não, mas você tem que conferir, você tem que confiar no comitê de crédito, tá? 173% do CDI, panorama setorial, açúcar e etanol. Vamos lá, no decorrer do mês de junho, a União da Indústria de Produtores de Cana-de-Açúcar, UNICA, divulgou dados de produção referentes à primeira quinzena de junho de 2024, demonstrando que, devido às condições climáticas favoráveis, as usinas mantiveram a intensidade no processamento de cana, analisando uma safra mais curta que a anterior, já que o volume de cana-de-açúcar esperado é inferior à safra de 2023 a 2024. Foram processados quase 200 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, volume 13% superior ao observado na mesma safra anterior, que apresentou um recorde de processamento no Centro-Sul. O destaque deste início de safra se deve à produção de açúcar, que se mostrou inferior às expectativas iniciais, apesar dos investimentos em expansão de produção de açúcar realizados pelas unidades. Esse incremento de capacidade ainda não está sendo refletido nos dados da produção. Isso se deve à qualidade da matéria-prima açúcar total recuperável, que está em condições que não favorecem a produção de açúcar, bem como os atrasos no início da parte das novas fábricas de açúcar. Aqui ele coloca no andamento da safra, né? Relativamente aos preços do açúcar, foi observado em junho a reversão da queda observada nos últimos meses. Os primeiros contratos futuros em reais apresentam uma evolução de 15%, né? A gente estava falando ali do aumento dos preços de açúcar. As cotações do mês de junho atingiram o maior nível dos últimos 2 meses, pressionados pela disparada do dólar, de 6%. Outros fatores que contribuem para a recuperação foram a redução das posições vendidas dos fundos especulativos, né, de 29 mil lotes, e o menor crescimento da produção de açúcar do que o esperado, como citado anteriormente. E aqui eles vão mostrando também, né, as outras dinâmicas, falam de milho também, enfim, mas ali é a parte que mais é relevante ali realmente ali em cima, né, mas fala milho, soja, caso você tenha interesse nesses mercados, eu te convido, né, a fazer uma leitura um pouco mais detalhada, que não é aqui o meu, meu foco, né, o meu foco é deixar a estratégia para vocês ali, claro, e as maiores atualizações do fundo mês a mês, beleza? Conclusão de estruturação de nova operação em ganho de capital. No mês de junho, tivemos notícias que impactaram diretamente o cenário macroeconômico e agronegócio. Tivemos uma manutenção da taxa Selic em 10,5%. Né? A gente achou que a Selic ia continuar diminuindo até cair ali para 2 dígitos, menos de 2 dígitos, inclusive, e não foi o caso. Né? Na verdade, teve uma piora do cenário fiscal, o presidente ali alfinetando o presidente do Banco Central. E é muito desconfortável, tem até ali o risco de, ou pelo menos um boato chato que fica circulando aí sobre tirar a independência do Banco Central, que seria péssimo, né? Porque é um órgão que tem que ser técnico mesmo, e não necessariamente político, né? Nesse sentido ali, claro, que sempre vai ter influências ali da população, da economia e tudo mais, mas tem que ser um órgão técnico, tá? Então a independência do Banco Central ela é muito importante, né? É essencial ali para o desenvolvimento do país. Então fica essa conversa toda chata e uma piora do cenário fiscal, sem falar nesse tanto de negócio de taxação e tudo mais, por aí vai. Para o agronegócio, por outro lado, a depreciação da taxa de câmbio oriunda desse cenário macroeconômico mais conturbado favorece grande parte dos setores do agronegócio, pois tornam os produtos brasileiros mais competitivos, né? Então mais um ponto positivo ali. Aí fala, né? Entrando nos temas relacionados à gestão do fundo mesmo, mantivemos a estratégia de giro da carteira, buscando novas alocações, realizamos venda com fechamento de taxa, que contribuem para a desconcentração da carteira. Vendemos um total de 6,5 milhões, aqui ele mostra, né? E o restante dos recursos que se somou à disponibilidade do fundo, que serão direcionados para a alocação de novo CRA, que citamos em nossos últimos relatórios. Os instrumentos desse CRA foram assinados em julho, né? Ontem, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo. A devedora é a Sertran, uma empresa de 28 anos de história que nos últimos 10 focou na atuação de transporte de pessoas e grandes companhias do agro. Seu modelo de negócio consiste em cumprir integralmente a necessidade de transporte das pessoas e seu cliente para prestar o serviço acordado contratualmente. A companhia adquire frota 0 km, customizada. Né? Aí eles falam, né? Diferencial, pipipipopopó. Operação originada e estruturada pela FGA contempla um montante de 80 milhões de reais, 130 milhões alocados no FGA, e a parcela remanescente será distribuída para outros co-investidores. A emissão conta com a remuneração do papel bastante atrativa de CDI mais 4, sim, é alto, né? E os prêmios de originação serão revertidos pela parcela investida no fundo. Prazo de 6 anos, sem carência e garantia de cessão fiduciária de um contrato de 10 anos de serviços a serem prestados para a usina São Martinho, empresa listada AAA, além da alienação fiduciária da frota com razão de cobertura de 100%, né? É, assim, né? Tem que ter alguma garantia, né? Vamos ver ali se esse fundo não der problema, né? Que não é aquela garantia, nossa, né? Que garantia incrível, né? Então, é torcer para não dar problema aí. Comentando sobre os ativos da nossa carteira, em julho tivemos a atualização do rating público, emitido pela agência S&P, da devedora Usiminas Itamaraty.
em que o fundo possuía 20 milhões de reais alocados no final de junho, 4,8% da carteira. A revisão foi nota A-, né, A-, para a nota BBB+, uma redução de um degrau na escala, ponto negativo aí. Com isso, o percentual de ativos com rating A- ou superior vai de 33% para 28%, ponto negativo. Ele coloca a alocação do rating interno, né, mas aí, dos que tem rating, né, esse aqui é dos que tem rating, aí você fica, né, com esse rating aqui, né, AAA até BB, né, 2Bs aqui, que foi ruim, piorou aí. Em relação a ativos alocados, né, um overview, aí ele coloca aqui que tem uma certa concentração aqui que se preocupa um pouco mais, 18% e 14,5% desses dois ativos aqui, né, da Alcoeste e também da WD. Locação por setor é o que a gente já falava antes, o sucro energético aí com 70%, então ponto positivo, né? Então alguns pontos negativos, como taxa de administração é negativo, questão ali da queda do rating é negativo, mas em relação ao agronegócio da parte mais do sucro, é positivo no sentido da recuperação do preço do açúcar, que isso aí pode impactar positivamente no fundo, né? Porque melhora ali o próprio crédito, né? Melhora a garantia do crédito também. Beleza? Sem rating, né? Grande parte aqui. Ah, Daniel, é ruim? Eu falei isso lá no início, não necessariamente, né? Mas você tem que confiar ali no comitê. Qual que seria uma boa referência? Você olhar os que tem rating, né? Você vê ali a pegada do fundo. Então você vê qual que seria mais ou menos a linha do que o comitê está fazendo, né? Que é ali pelo menos o viés histórico que você tem, né? Não é perfeito, por isso que eu falei de viés? Não, mas é uma comparação que você pode ter ali em relação ao fundo, beleza? Estratégia de carrego, né? Eles se falam mais conservadores, como eu já disse antes, alocação por instrumento, CRA, ok? E faixa de spread, a gente já falou ali, né? Um spread ali até alto, uma média de CDI mais 4 e pouco ali em cima, né? Então é interessante, né? Alto, bem alto. Alocação CDI, esse é um fundo que não está muito preocupado em colocar IPCA na carteira, como vários outros estão, tá? Não é que quer dizer que o Fiagro tem que ter só CDI, mas esse fundo aqui não está muito preocupado em colocar em IPCA, não. Se é ruim ou bom, a estratégia do fundo é importante que o cotista saiba de onde que ele está entrando, beleza? Originação aqui, própria e de terceiros, né? Assim, então é isso. Por exemplo, quando o fundo faz a originação própria, pessoal, é óbvio que não vai ter rate, beleza? Por isso que não é necessariamente ruim, ok? Este mês distribuímos 10 centavinhos ali por cota do FGA, considerando o valor de fechamento da cota patrimonial em 9,58, né? Ele vem trazendo a rentabilidade aqui. E esse fundo deu uma quedinha, né? Nos últimos 2 meses ali, deu uma diminuída. O pessoal nunca gosta disso, tá? Impacta também no preço da cota, obviamente, beleza? Aqui ele fala, né? Um mini DREzinho aqui, com o resultado. É importante você olhar sempre a taxa de administração, né? E se está positivo ou não. Isso, beleza? O fundo terminou o mês com 50 mil cotistas, a liquidez média diária ali é de 1,27 milhões, como a gente já falou, e o número de cotistas só aumentando. Em relação à alocação de carteira, bem concentrada em São Paulo, né? Por isso que foi interessante também trazer aquela notícia lá para vocês no início. E aqui ele mostra a informação da carteira, com o percentual do PL ali bem diversificado, mas com aquelas considerações que eu falei aqui antes, né? Que já preocupa um pouco mais, e algumas operações aqui 8,8%. Na operação em si, não tem tanta preocupação, não tem muito mais de 10%, mas em relação à concentração ali que eu mostrei aqui em cima, né? Aí sim, aí fica um pouco mais preocupante, né, em relação ao ator em si, né? Mas é isso, é um fundo interessante que eu gosto bastante, sempre falo dele aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, se inscreva no canal e até o próximo. Abração, tchau, tchau.